Em todo o mundo tem se modificado a visão da participação das pessoas com deficiência na sociedade, permitindo que cada vez mais elas ocupem seu espaço como cidadãos. Mas nem sempre foi assim. A aula 1 da série Inclusão da Pessoa com Deficiência, Educação e Trabalho irá tratar das mudanças da visão sobre a deficiência. Esperamos que ao final da aula vocês possam entender a construção histórica da filosofia de inclusão social, distinguir o que é e o que não é inclusão e conhecer a evolução da nomenclatura sobre a pessoa com deficiência. Boa aula! Jusqu'en 2000, à peu près, l'intégration des élèves handicapés n'était pas satisfaisante. On n'était pas, je dirais, bien organisé pour les accueillir et on ne considérait pas, on considérait plutôt qu'une personne handicapée ou qu'un enfant handicapé était mieux dans un établissement spécialisé qu'avec les autres. Et donc la loi du 11 février 2005 a été une loi très importante et est une loi très importante parce qu'elle dit, cette loi, elle dit que tout enfant est un élève. Avant, en 75, il était dit qu'on va compenser le handicap en leur donnant des soins, des séances de rééducation, du matériel, etc. Tandis que là, c'est l'environnement qui doit changer pour permettre aux personnes d'être pleinement partie prenante de la société. Primeiro paradigma, lá atrás, né, antes de surgir como escola inclusiva, a questão da educação inclusiva, nós tivemos por muito tempo a exclusão, tendo como modelo a prática da rejeição social. Nenhuma atenção educacional foi proporcionada durante tanto tempo. A educação não era importante, assim como outras áreas, como, por exemplo, o emprego, não era importante. Aliás, era considerado nessa época toda, até o século XIX, era considerado uma crueldade da sociedade fazer as pessoas com deficiência trabalharem. Em culturas mais assim, extremadas, nós tivemos até a prática do extermínio das pessoas com deficiência. Na época, então, algumas culturas consideravam a deficiência um sinal de maldade, um sinal do mal. Temos aqui uma cópia de um baixo relevo que foi encontrado numa das tumbas faraônicas construídas há 1580 anos antes de Cristo. É um príncipe egípcio e nós estamos vendo que esse príncipe apresentava a sequela da paralisia infantil. Então ele está com a perna direita mais curta, o pé em posição equina e ele está usando aqui um bastão que seria o que nós chamamos hoje de muleta ou uma bengala, denotando que se em algumas culturas bastava uma pessoa com deficiência ter a deficiência para ser eliminada ou até simplesmente rejeitada e afastada da sociedade, havia uma exceção. Quando a pessoa era rica e poderosa, pelo contrário, eram tidas como um sinal de poder divino, etc. Aí nós passamos para o segundo paradigma, segregação, cujo modelo é o assistencialismo. Então, a segregação, em relação à fase anterior, foi um avanço, foi um progresso. Quer dizer, imagine toda uma sociedade, ou várias sociedades antigas, que excluíam, agora pelo menos não exclui, mas deixa segregado ali à margem da sociedade. O que nós tivemos como prática da segregação? Que as pessoas com deficiência têm direito a ter educação. Só que essa educação era sempre feita através de instituições filantrópicas, caritativas, e nunca na sociedade aberta, né? Nunca em escolas comuns. E, portanto, naquela época, é uma educação segregada. E outra coisa que acontecia nessas instituições que
abrigavam, internavam as pessoas com deficiência, juntamente com idosos e juntamente com pessoas adoentadas que iriam ter essa doença até o fim da vida, é que essas internações eram feitas para durar a vida inteira. E eram instituições enormes, não era uma instituição com 20, 30 pessoas, não. Bom, houve então um pequeno avanço que, mesmo sendo segregada, começaram a surgir então escolas especiais. E essas escolas especiais não eram escolas no sentido que nós temos hoje. Eram locais, que muitas vezes até era a residência de alguém, ou alguma instituição não escolar na comunidade, que, dada a prática da segregação, em que as escolas comuns não queriam receber pessoas com deficiência, os próprios pais se juntaram e começaram e contrataram professores particulares, pagavam esses professores, e as pessoas começaram então a dar aulas com o mesmo conteúdo da escola comum dentro dessas escolas especiais. E reparem também que nesse período de 1910 a 1930 está incluída a Primeira Guerra Mundial. Como toda guerra, produziu mortes, mas também produziu sobreviventes, soldados feridos, oficiais feridos. Daí surgindo a ideia de centro de reabilitação física. Quem oferecia o serviço de reabilitação nesse centro era aquilo que nós poderíamos chamar de equipe multiprofissional. Poucas disciplinas, geralmente disciplinas da própria medicina, e com vários profissionais da medicina. Então eram equipes multiprofissionais. E as pessoas com deficiência, com determinada idade, digamos, jovem adulto, depois adulto e até idosos, que queriam trabalhar, a sociedade ainda não recebia, as empresas da época não queriam contratar e oferecer vagas ou empregos para pessoas com deficiência. Então, o que aconteceu? Surgiu, então, a ideia de oficina protegida de trabalho. Eram locais que tinham uma característica industrial, uma ideia de fábrica, e era protegida no sentido de que ali nessa oficina só eram atendidas ou recebidas pessoas com deficiência que foram rejeitadas pelas empresas comuns. E foi uma ideia avançada para a época, surgir uma oficina protegida de trabalho, só que não eram empregos, era uma atividade laboral, mas não era considerado emprego, e não havia vínculo trabalhista, não havia salário, não havia garantias previdenciárias, não havia direitos trabalhistas, nada disso. O que eles ganhavam era uma espécie de ajuda de custo, uma espécie de prêmio pela produção, pela produtividade, e era num valor muito baixo, muito pequeno. Isso tinha dois motivos, né? Se o valor fosse alto, ou pelo menos ao nível do mercado lá fora, as pessoas não iam nunca querer sair da oficina, nunca gostariam de ir lá para a empresa para ganhar o mesmo valor que eles podem ganhar aqui numa oficina de trabalho, que tem toda um clima, um ambiente de proteção, né, livre de preconceitos da sociedade, preconceito dos trabalhadores sem deficiência lá fora, haveria uma certa vantagem. E a outra coisa também é porque, legalmente, as oficinas protegidas de trabalho em nenhum lugar do mundo foram aceitas como mercado de trabalho. Em nenhum lugar do mundo aceitou que uma oficina protegida de trabalho tivesse registro como empresa e, portanto, passasse a proceder como uma empresa comum. Então, a integração é o terceiro paradigma, ou, coincidindo, a terceira fase, né, que foi criando, né, o caminho para nós chegarmos aos dias de hoje com a questão da inclusão. Nós tivemos, então, as classes especiais
já reconhecidas como válidas por várias secretarias de educação, Ministério da Educação de vários países, classes especiais dentro de escolas comuns. A classe especial era uma classe separada, fisicamente separada. Podia ficar até no mesmo terreno da escola comum, só que numa sala à parte, às vezes até fora do prédio principal, havia classes especiais. Mas foi um grande progresso porque as pessoas com deficiência, ou os alunos com deficiência, poderiam frequentar uma escola comum, mas não junto com alunos sem deficiência nas salas comuns, e sim através de classes especiais. E naquela época, já desde 1905, que o mundo começou a usar os testes psicológicos padronizados para medir o quociente de inteligência. Então, foi uma prática bastante excludente, né? O teste QI servindo para rejeitar, para excluir de 25% a 50% de alunos das escolas especiais para impedir que eles entrem em escolas comuns. Como consequência disso, a prática da aceitação apenas das pessoas mais capazes nas classes comuns. Então, aqueles que tinham acima de QI 70 e tivessem demonstrado capacidade de raciocínio lógico e também de inteligência verbal linguística, principalmente a escrita, eles poderiam entrar nas classes comuns. Aqui nesse período de 1940 a 1980 está o final da Segunda Guerra Mundial, 45. Então, a partir de 45, 46, os serviços de reabilitação cresceram bastante, já começaram a ter características de equipe multidisciplinar, melhorando a escolarização e a inserção laboral. Mas mesmo assim, esses serviços de reabilitação atingiam 20% das pessoas com deficiência. 80% das pessoas com deficiência nunca tiveram reabilitação, nunca puderam passar por um centro de reabilitação física ou profissional, menos ainda. Mas aqueles que conseguiam passar pela reabilitação, conseguiram melhorar a sua escolarização e a inserção laboral. Um fato relevante para o fim da segregação de pessoas com deficiência foi a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aprovado em 1948 pela Organização das Nações Unidas, este documento é um marco na história dos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi o ponto culminante de um processo que durou 43 anos, quando uma ativista social americana, chamada Eleanor Roosevelt, a luta dela era porque havia muita exploração da mão de obra de trabalhadores. E em 1905, ela se casou com um deputado estadual, chamado Franklin Delano Roosevelt. E em 1932, ela foi uma das que mais ajudaram o próprio marido a se candidatar e ser eleito presidente dos Estados Unidos, em 1935. Ele tinha uma sequela de uma paralisia infantil bem grave, ele precisava usar a cadeira de rodas. E aí veio a Segunda Guerra Mundial, terminou em 1945, diante daquela situação de feridos, mortos e cidades destruídas e tudo mais, foi criada a ONU. Durante esse tempo todo, Eleanor Roosevelt foi considerada uma das mulheres mais influentes da vida americana do século XX. E ela escreveu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ficou pronta e aprovada em 1948. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em linhas gerais, abrange todas as áreas da atividade humana e é aberta a todos, independente de raça, etnia, cor, idade, não importa, né? De modo que realmente a primeira declaração, o primeiro tratado internacional de direitos humanos da humanidade. Em seu artigo 2, esse documento afirma: toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie. A partir daí, os movimentos sociais das pessoas com deficiência começaram a lutar por uma sociedade que promovesse a participação plena e a igualdade.
Ainda no modelo paradigma de integração, que segue o modelo médico da deficiência, nós tivemos o impacto do anúncio do Ano Internacional das Pessoas Deficientes na educação e em outras áreas, com o lema Participação Plena e Igualdade. Então vamos dizer rapidamente o que é o modelo médico. Significa que a deficiência foi comparada com uma doença que uma pessoa tem. Então a doença é um problema. Esse problema da deficiência estaria na pessoa, da pessoa com deficiência. Então, o que o modelo médico dizia? Que se a deficiência é o problema que está na pessoa, é problema dela. Então, é por causa dessa deficiência que ela não consegue participar da sociedade. A participação plena significa que a pessoa com deficiência precisa ser integrada ou incluída, ainda com o nome de integração, integrada não só na educação, mas em todas as áreas. Então, participação plena em todas as áreas, com igualdade de oportunidades e considerando a dignidade como igualdade e os direitos humanos como igualdade também. Surgiu, então, finalmente, o paradigma da inclusão, cujo modelo é o modelo social da deficiência, significando que agora o foco passou a ser as barreiras que existem na sociedade e que impedem que pessoas com deficiência entrem, façam parte ativa nos diversos sistemas da sociedade. Deslanchou a educação inclusiva, né, como para dizer que o processo da educação é um processo que segue o paradigma da inclusão. Em seguida, nós tivemos, então, a concepção de escolas inclusivas, que seriam escolas comuns que passam a ser inclusivas e escolas especiais que passaram a ser escolas inclusivas também. São escolas que seguem um sistema educacional inclusivo, ou seja, toda a estrutura pedagógica, legal, instrumental, pedagógica, enfim, toda a estrutura montada, sistema de avaliação do rendimento, e aqui, então, o surgimento do conceito de equiparação de oportunidades educacionais. Significa que no mesmo ambiente, no mesmo espaço, diferentes pessoas com diferentes características, portanto, toda a diversidade, usando o mesmo espaço para ter acesso à educação escolar, por exemplo. Seguindo, adequar a escola ao aluno e não o inverso. E portanto, o aluno em qualquer condição de vida estão podendo participar, porque as escolas estão sendo adequadas para as características, para as necessidades, para as habilidades, para as expectativas de cada aluno. O movimento de direitos das pessoas com deficiência surgiu em 1979 no Brasil, mas não tinha tanta força como começou a ter na década de 90, ou seja, nesses últimos 22 anos, a pressão do movimento para que a educação seja inclusiva, para que todos os alunos possam ter acesso à escola inclusiva, foi muito grande. Outra característica da inclusão é o protagonismo da pessoa com deficiência, não mais aquela ideia de que a pessoa com deficiência era beneficiária, era objeto de uma ação dos outros. E agora, é o contrário. Esse lema, nada sobre nós, qualquer coisa a nosso respeito, nós precisamos participar. Outra coisa importante é a independência, autonomia e empoderamento. Independência é a faculdade de tomar decisões próprias, autonomia é a capacidade física de lidar com o ambiente, e o empoderamento é a aplicação do nada sobre nós e assumir também as consequências da independência e da autonomia através do empoderamento. Sim, aí entramos no século XXI. Vários documentos surgiram, e entre eles, em 94, um documento da Unesco, que se chama Declaração de Salamanca. A Declaração de Salamanca foi um documento
produzido durante uma conferência mundial que a Unesco realizou na cidade de Salamanca, na Espanha, em junho de 1994. E foi o primeiro documento internacional que introduziu o termo educação inclusiva, mas também todos os outros termos da educação inclusiva, como, por exemplo, escolas inclusivas, sistema educacional inclusivo, né, e políticas inclusivas. Então, esse termo aparece durante ao longo do texto da Declaração de Salamanca. O novo paradigma da inclusão sugere que é papel da sociedade se modificar para receber a todos os cidadãos, ao invés de forçá-los a se adaptar a ela. Com isso, foi preciso repensar até nas nomenclaturas. Portador de deficiência, portador de necessidades especiais ou pessoa com deficiência? Qual é o termo correto? O termo mais antigo, inclusive vem desde a antiguidade, é os inválidos. É importante perceber que não existe a palavra pessoa aí, é os inválidos, né? Inválido como substantivo. Então, vem desde a antiguidade, durante séculos, prevaleceu esse nome, né? Inválidos. E esse nome tinha muita razão de ser, né? Porque inválido significa sem valor. Então, portanto, pessoas com deficiência da época eram tidas como pessoas sem valor. Por que sem valor? Porque eram consideradas pessoas inúteis socialmente, um fardo para a família, não tinham capacidade profissional, não tinham capacidade de produzir rendimento, né? Portanto, eram inúteis. Então, assim foram vistas as pessoas com deficiência durante muito tempo, né? Os inválidos. Aí começou a mudar. Aos poucos, passou para, por exemplo, os incapacitados. De novo, o prefixo in, né? Que significa sem. Então, incapacidade significa sem capacidade. E se referia assim, sem capacidade de modo geral. Sem capacidade para estudar, para trabalhar, para ter filhos, e por aí vai. Defeituosos, essa palavra também já então não aparece mais o prefixo in, né? Então já vai direto, né? Defeituosos. Esse termo surgiu principalmente em relação à pessoa com deficiência física, né? Mas também um pouco de deficiência intelectual. Na época era mental, né? E surgiram muitas leis, muitas instituições, trazendo no nome da instituição esse nome, defeituosos. Já nessa época, aí já nós estamos falando do século XIX, por aí, já havia uma preocupação em relação a pessoas consideradas defeituosas, né? Então, começaram a surgir instituições que abrigavam para prover algum tipo de ajuda, algum tipo de ensino, algum tipo de atividade, né, para ocupar essas pessoas. Depois surgiu um termo, por exemplo, os excepcionais, para se referir mais à deficiência intelectual. Só que esse termo não durou muito tempo, porque, paralelamente, existiu um movimento de pessoas com altas habilidades, que na época eram chamadas pessoas superdotadas, que ficavam na outra ponta da curva da inteligência, né? E, portanto, exatamente oposto às pessoas consideradas excepcionais, mas com deficiência intelectual. As pessoas com altas habilidades também seriam excepcionais, porque está fora do termo da curva, do médio, né? Da curvatura, da parte média da curva da inteligência. Então, parou-se de usar essa palavra excepcionais. Então, pessoas deficientes. Então, essa foi a primeira vez, portanto, em 81, surgiu a palavra pessoa.
e depois o adjetivo, né, deficientes. Pessoas deficientes. Foi uma conquista muito grande usar o termo pessoa. E pela primeira vez o mundo ficou sabendo que pessoas que tinham deficiência eram pessoas. E isso assustou muita gente, né? Porque não estavam acostumados a achar que aquelas pessoas seriam pessoas mesmo. Então, pessoas deficientes. Só que, em pouco tempo, esse termo foi questionado, não por causa da palavra pessoa, mas da palavra deficiente. Então, no Brasil surgiu pessoa portadora de deficiência. Não durou muito porque aí foi questionado que deficiência não se porta, né? Ninguém carrega uma deficiência, né? Como se carrega um guarda-chuva, por exemplo. Daí surgiu necessidades especiais para substituir esses termos. Então é uma sequência de termos, cada um tentando agregar um novo valor, um novo significado a essa nova palavra, né? E, finalmente, surgiu o termo pessoa com deficiência. Pelo histórico das várias nomenclaturas, a gente vê que a humanidade lutou muito para encontrar uma palavra adequada, né? Um termo adequado. E vai e vem, voltou a palavra deficiência. E o mundo inteiro já agora, para a Convenção da ONU, concordou que o termo, por enquanto, é deficiência, mas com um novo significado, portanto, agregando um novo valor, significando que deficiência é aquela condição resultante de alguma causa, a causa pode ser doença, pode ser acidente, pode ser violência urbana, pode ser guerra, enfim. E todas essas causas estão na sociedade, estão no ambiente. Que uma pessoa sem deficiência, interagindo com uma sociedade, um ambiente cheio de barreiras que são as causas, fica com essa deficiência, e essas barreiras fazem com que essa pessoa com deficiência não possa participar plenamente da sociedade. Em alguns casos, nem um pouco, né? Não é nem plenamente, não é nem um pouco participar da sociedade. Então, nós usamos também a palavra incapacidade, não como sinônimo de deficiência, mas como um produto da interação entre pessoa com deficiência e o ambiente. Então, dessa interação resulta a incapacidade. Por exemplo, uma pessoa cega, ela é uma pessoa com deficiência visual. Interagindo numa sociedade onde não há, por exemplo, livros em braille, publicações em braille, e essa pessoa com cega sabe braille, usa braille, sabe braille, ela vai estar incapacitada de ler textos em tinta, por exemplo. Então, a incapacidade não é dela, mas produzida pelo ambiente, que não aceitou a necessidade que essa pessoa cega tem. Por isso é importante essa palavra pessoa com deficiência para designar a pessoa em si. A pessoa em si é a pessoa com deficiência, mas ela não é pessoa com incapacidade. O que é e o que não é inclusão? Ainda hoje existem atitudes que excluem, segregam ou buscam integrar as pessoas com deficiência sem retirar as barreiras que impedem o exercício do direito à igualdade. Nesse sentido, modificar a forma com que tratamos e chamamos essas pessoas é mais que sinal de respeito. É mostrar que compreendemos o paradigma da inclusão. Vivemos um momento especial em que aumenta na sociedade o valor das diferenças. Respeitar essas diferenças e compreender o outro no modo como ele é possibilita a construção de uma sociedade inclusiva.